Hello everyone, hello everybody, good afternoon, galerinha do sétimo ano D, sétimo ano E. Estou aqui para termos mais uma aula e hoje aprenderemos sobre as preposições, algumas preposições sobre as quais às vezes a gente faz muitas confusões. E com razão, porque em português é em, mas em inglês nós temos aí em, que é at, em, que é in, e em, que é on, certo? Então eu vou ler aí o primeiro slide, tá? Apresentar o primeiro slide. É Escola Municipal, professora Maria Eugênia Guedes, 17/5/2021, English Language. Teacher, Ilza Saldanha. Eu esqueci de falar lá, discipline, né? English Language, Teacher, Ilza Saldanha, sétimo ano D e E, né? 70th year, D and E. The prepositions at, in, on. Todas essas preposições, gente, significam em. Só que cada uma delas é usada para uma situação. Por exemplo, in, na maioria das vezes, significa dentro, tá? Dentro de alguma coisa. On significa sobre, em cima. E at é mais para indicar um ponto onde se encontra um ser, um objeto. Tanto que, aí nessa figurinha linda que eu fiz, eu achei linda, essa ficou bonitinha. Estou me aperfeiçoando, gente, no Paint, tá? Então, nessa figurinha linda aí, do vaso, com essas rosas em cima da mesa, eu coloquei duas frases. A primeira delas está assim: The vase is at the table. Na outra eu coloquei The vase is on the table. As duas estão corretas, professora? Claro, of course. Estão corretas, sim. Right? The vase is at the table. Onde está o vaso? O vaso está na mesa. Mas não, ninguém falou em que lugar da mesa está o vaso. Se é em cima da mesa, se é ao lado da mesa, se é dentro da gaveta da mesa. Então, o at é simplesmente para indicar o ponto onde o ser se encontra, onde o objeto se encontra, onde a coisa se encontra. O on é para indicar que está no lugar certo, em cima, tá? Ó, the vase is on the table. Aí está dizendo que o vaso está em cima da mesa, sobre a mesa. Vocês estão entendendo? O at é só para dizer que o vaso está na mesa. Mas não identifica o lugar, se é dentro da gaveta ou ao lado da mesa. Onde está o vaso? Na mesa. Mas ninguém sabe se é em cima ou dentro da gaveta ou embaixo da mesa. Estão entendendo? Pois é. Então, prosseguindo aí o slide. Ó, qualquer uma dessas preposições inglesas citadas acima podem significar em, contudo, precisamos observá-las nas falas dos nativos e dentro da gramática inglesa. É claro, gente, que o importante é haver comunicação. Segundo a linguística, o importante é haver comunicação. Contudo, é legal a gente falar correto, dentro da gramática, ainda que não falemos assim totalmente correto, mas more or less right, mais ou menos certo. Entenderam? Prosseguindo aí, vamos continuar lendo.
Observem que na figura do vaso na mesa estão duas frases. Duas frases. Uma com the vase at the table, que significa o vaso está na mesa. Um ponto de um lugar, como eu expliquei no início. Na outra frase, com the vase is on the table, quer dizer sobre, em cima da mesa. E em outra, the vase is at the table, o vaso está na mesa. Ponto de referência, gente, um lugar. Poderia haver outra frase do tipo the vase, aí eu coloquei a palavra vaso em português, tá? The vase is in the house, que significa o vaso está dentro da casa. Então, conclui-se que, presta atenção aí, at, in, on, mais de significa no, na, nos ou nas. Por quê, professora? Porque tanto at, quanto in, quanto on significam em. Só que at significa em um ponto, em um lugar. In significa dentro deste lugar. On significa em cima, tá? Na maioria das vezes. O D, que se escreve THE, significa qualquer um dos nossos artigos definidos. O, a, os ou as. Essas palavrinhas aí que eu citei, que na língua portuguesa nós usamos antes dos substantivos para defini-los, se eles são masculinos, femininos, singular ou plural. Tá? Se eles estão no masculino, no feminino, no singular, no plural. Eles definem o substantivo o, a, os ou as, em inglês é de. E em mais a, na. Em mais o, no. Em mais os, nos. Em mais as, nas. Tá? Simples assim. Coloquei uma figurinha aí também que eu mesma criei, um garoto apontando, e está escrito have attention. Quer dizer o quê, Pro? Tenha atenção. A mesma coisa se eu falasse assim, stay tuned. Fiquem atentos, fiquem ligados. Prosseguindo. Os nativos usam bastante a preposição at também para se referir a um ponto no espaço, reforçando o que eu já falei. Por isso, há os dois exemplos na figura do vaso, tá? Essa palavrinha na aí, depois da palavra vaso, não existe, tá, gente? Ela apareceu aí de ousada, tá? Então, temos aí a figurinha do relógio com a mesa, o mesmo garoto apontando have attention, tá? E abaixo do relógio, com letras vermelhas, escrita assim: The clock is on the table. Quer dizer, o relógio está em cima da mesa. A outra frase: The clock is at the bedroom. O relógio está no quarto. Simplesmente o relógio está no quarto, mas não disse onde, se é debaixo da cama, se é em cima da mesa, vocês estão entendendo? Se é perto da cama, tá? A de cima especificou onde é que ele está. A última, the clock is in the bathroom. O relógio está dentro do quarto. Perceberam a diferença, gente? Há diferença, sim, entre on, at e in, certo? Quando você usa o at, só diz onde está ali, mas não especifica direitinho, não detalha o lugar onde se encontra o objeto, tá bom? Muito simples, simples assim. Prosseguindo aí o próximo slide. At precious time, quer dizer, at é usado para tempo, tá, gente? Indicar tempo, hora. Para falar as horas, você usa
at. Por exemplo, eu acordo às 7 horas. Eu digo I wake up at 7 o'clock, tá? Olha lá o in. O in é usado mais antes de quê? De meses, meses do ano, tá? Antes de ano, antes de séculos, né? De períodos longos. Vamos ler em inglês para vocês aprenderem? Aí abaixo do relógio está assim, ó. At 3 o'clock, quer dizer, em 3 horas, certo? At 10 half a.m. at noon, tá vendo? At 10 half. Half quer dizer a meia hora em inglês, que pode falar também 30, tá? Em inglês não se fala 14 horas, 13 horas, 15 horas, 20 horas, não. É de 0 às 12. Aí usa essas siglas aí, AM, né, para hora até antes do almoço, PM, um P e um M, para depois do almoço até 12 horas da noite. De 0 hora até 12 do dia usa AM. Essas siglas aí não são inglesas, tá, gente? Eu creio que sejam espanholas. Olhem lá. At noon quer dizer no meio-dia, na tarde. É no meio-dia, at noon. At dinner time quer dizer na hora do jantar. Deixa eu ver se tem mais com at. Não tem mais com at. Vamos ver com in. Ó, in May quer dizer em maio. In months quer dizer em meses. Você vai usar in. Anos, antes de anos. Centuries, anos é years. Months, meses. Years, anos. Centuries, séculos. And long periods, quer dizer, e longos períodos. In summer, ó, na primavera. In the summer, na primavera também. In 1990, em 1990. In Brazil, no Brasil. In America, na América. Então, in é usado antes de meses, antes de ano, antes de séculos, antes de períodos longos, antes de nomes de estações do ano, de nome de países, de continentes, de cidades, entenderam? E quando você vai falar dentro, se refere a dentro também. On usa-se antes de dias da semana e datas. Por exemplo, on Sunday, no domingo. On Tuesdays, nas terças-feiras. On 6 March, em 6 de março, né, de data. On 25 December, 2010, quer dizer, em 25 de dezembro. Aí eu coloquei também 2 figurinhas, que eu também fiz no point, tá? I live in Brazil, eu moro no Brasil. I born was in March, eu nasci em março. Antes de países, você usa in. Antes de continentes, ins. Agora, como os Estados Unidos, a gente tem que colocar o artigo antes, os, você vai ter que usar o in e o the. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu digo in the United States, certo? Prosseguindo aí o slide. Não vou falar muito não, para não ficar um vídeo muito longo.
The prepositions at, in, on. As there are no rules when at, in, or on are used, we recommend to remember phrases with the prepositions. Quer dizer, as preposições at, in, on. Como não há regras quando em, né, que é at, in, quando em é in, ou on são usados, nós recomendamos lembrar frases com as preposições, tá? A gente vai aprendendo com as pessoas que falam, em contato com a língua, tá? É isso que está recomendando aí, porque não há regras. A gente tem que ir aprendendo com a cultura da língua. Veja exemplos de frases com a preposição at. She sits at the desk, quer dizer, ela senta na escrivaninha, na carteira. Olha a outra do outro lado. Open your book at page 10. Abra seu livro na página 10. Quer dizer, at também é usado antes de coisas pequenas, gente. Olha a outra aí, The bus stops at grass. Quer dizer, o ônibus, a parada de ônibus é na grass. Olha a outra. I stay at grandmother's. Eu fico na casa da minha grandmother, né? Aí não tem a palavra casa, mas é como se tivesse. Eu fico na grandmother, na avó. Eu fico na avó, eu fico com a avó, tá? I stand at the door. Eu estou, quer dizer, fico parado, né, na porta, fico em pé na porta. Look at the top of the page. Olhe no topo da página. The car stands at the end of the street. O carro para no fim da rua. I met John at a party. Eu conheci João em uma festa ou numa festa. A próxima frase. Can we meet at the corner of the street? Nós podemos nos reunir na esquina da rua. A outra frase. He's looking at the park. Ele está olhando para. A outra frase. Write this information at the beginning of the letter. Escreva essa informação no início da carta, no começo da carta, ou na construção da carta. A outra. Pat wasn't at home yesterday. Pat não estava em casa ontem. I study economics at university. Eu estudo economia na faculdade. The children are at grandmother's. As crianças estão na casa da avó. Aí não tem a palavra casa, como eu já falei. É o costume deles. Nós também usamos, às vezes, onde está fulano? Casa com a avó, né? Vou ficar com a avó, para dizer na casa da avó. He always arrives late at school. Ele sempre chega atrasado na escola. Vamos prosseguir o slide. Veja exemplos de frases com a preposição on agora, tá? Vamos ver on. The map is on the desk. O mapa está na mesinha, na escrivaninha. Quer dizer, em cima, sobre a escrivaninha, está o mapa.
A outra frase da frente. The picture is on page 10. A figura está na página 10. A outra. The photo is on the wall. A foto está na parede. Quer dizer, parede. He lives on a farm. Quer dizer, ele vive em uma fazenda. He lives on England. Ele mora na Inglaterra. Só que aí, gente, Inglaterra, eu creio que seria in, viu, gente? Este texto aí, eu peguei do site que eu coloquei o endereço aí embaixo. Antes de país é in e não on, tá? A não ser que eu tenha deixado para trás ou antes do on alguma palavra, tá? Tipo on the farm, né? In England, talvez eu tenha esquecido, porque England é Inglaterra. E antes de Inglaterra seria in. A outra frase, men's clothes are on the second floor. Homens, ou as roupas dos homens, aí tem um caso genitivo que se chama genitive case, né? Possessive case. Men's clothes, ó, as roupas dos homens estão não aparece aí o as, que é de, tá? Roupas, clothes. Dos é o S, depois do apóstrofo. Men, homens. Estão on the, no second floor, segundo andar, gente, segundo piso, em cima. Por isso que é on. The shop is on the left. Quer dizer, o shopping fica à esquerda. Usa-se on também para falar à direita, on the right. À esquerda, on the left. Para falar direita e esquerda, também a gente usa on. My friend is on the way to Moscow. Meu amigo ou minha amiga está no caminho para Moscou, ou no caminho de Moscou, está indo para Moscou. Abaixo aí temos o reloginho que eu desenhei também lá no Point, tá? Ficou até bonitinho o reloginho em cima da mesa. Olha a frase, the clock is on the table. O relógio está em cima da mesa. Prosseguindo. Vejamos exemplos de frases com a preposição in. I see a house in the picture. Eu falei a, mas a pronúncia pode ser a também, que significa um ou uma, tá? Eu vejo uma casa no quadro. No quadro quer dizer dentro, incluída lá na pintura do quadro, tem uma casa. Embaixo, he lives in Portugal. Portugal aí, gente, desculpa, saiu com 2 P's, porque acho que eu coloquei com letra minúscula. Fui consertar porque é o nome próprio e esqueci de apagar o P minúsculo, tá? Mas é só um P. Ele mora em Portugal. A frase abaixo. He sits in the corner of the room. Ele senta no corredor, ou aliás, na esquina do quarto. He plays in the street. Ele brinca na rua ou joga na rua, tanto faz. He sits in the back of the car. Ele senta atrás do carro. We arrive in Madrid. Nós chegamos em Madrid. O outro, she likes walking in the rain. Ela gosta de andar na chuva, de caminhar na chuva. There are kites in the sky. Há pipas no céu, que a gente chama também de arraia, papagaio de papel, tá? A frase abaixo.
There is a big tree in the middle of the garden. Há uma árvore grande no meio do jardim. Abaixo. I have to stay in bed. Eu tenho que ficar na cama, né? A pessoa tem que ficar na cama porque está doente, talvez dentro dos lençóis, certo? Embrulhado. A outra, there is a big tree. Essa eu já li. A outra, I found the picture in the paper. Eu encontrei uma figura no papel, quer dizer, dentro, né? Ali dentro das outras figuras, entre as outras figuras. A outra frase, my cousin lives in the country. Quer dizer, meu primo mora, country, gente, pode ser país e pode ser campo também, tá? Zona rural. Então, meu primo mora no campo, na zona rural, tá? A próxima, do outro lado aí, ó. There are fish in the river. Há peixes no rio, dentro do rio, certo? A palavra peixe é fish e peixes também fishes. Por isso que a frase aí a gente sabe que é plural por causa do there are. Se fosse there is, seria peixe, mas como é there are, peixes, a tradução. Há peixes dentro do rio. There are fish in the river. A outra abaixo. She lives in a hotel. Quer dizer, ela vive ou ela mora em um hotel. The boys stand in line. Os meninos estão parados na linha, numa linha. He gets in the car. Ele entra no carro. Vamos prosseguir. He is in town. Ele está na cidade. Tá vendo? As de cidade. Aí é o site que eu peguei. O site que me apoiou aí, onde eu encontrei apoio para fazer os slides, para facilitar aí os meus slides, o feitio dos meus slides. Espero que vocês tenham entendido. E agora vem um dever aí, homework, dever de casa, tá? Coloquei uma mocinha sentada, pensativa. Aí a frase time of the homework, hora do dever de casa. O dever está fácil, muito fácil. Primeiro vocês vão completar com, in ou at, aí as frases, tá? O segundo é para traduzir as frases para o inglês. Através da leitura lá dá para vocês saberem. A letra C, me perdoem aí, porque apareceu um hashtag aí, acho que foi a unha grande, bateu no hashtag, apareceu, mas a palavrinha é ela. Na letra E também apareceu um que aí na palavra é na, viu, gente? Abra seu livro na página 10, não tem esse que não, tá? Terceiro, a third, traduza para o português, fácil demais. E o quarto, fourth, enumera a segunda coluna de acordo com a primeira, aí é de acordo com a tradução, tá? Por exemplo, she wakes up at 6 o'clock. Você vai procurar a tradução na segunda coluna e colocar número 1, certo? E embaixo aí, gente, um alerta. Copie o dever em seu caderno, faça, tire a foto e envie para mim. Olha o prazo de devolutiva. É até dia 24/5, tá bom? Quando o aluno passa do prazo, eu já coloco lá, com atraso. Aí eu vou descontar, tá? Vou descontar ponto, ok? Bye, bye, goodbye, so long. I went, fui.